Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma segunda-feira, estamos aqui no nosso Terapia Express. Para começar bem a nossa semana, para levantar nossa cabeça, olhar para o céu, lembrar que a vida tem muito sentido e que nós precisamos buscá-lo, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar com o coração ardendo, inflamado. Hoje eu começo com muita alegria. É ano novo, né? Começamos um novo ano litúrgico. E eu acho isso muito importante. Assim como a própria liturgia, ela tem algo de terapêutico. E o ano já começou, né? E nós encerramos esse ano na festa de Cristo Rei. E agora nós recomeçamos já o ano, né, o ano litúrgico, nos colocando primeiramente diante do menino, o Rei que vai nascer. Então ontem nós comemoramos a festa de Cristo Rei, e dá muita alegria recebê-los aqui hoje, porque eu vou falar de uma pessoa muito especial. Vou falar de São José Luís Sanches del Rio. Boa noite, Sheila. Tudo bom? Vou falar de um santo da igreja, mas é um santo que faleceu aos 14 anos de idade. E a gente pode perguntar o que um santo de 14 anos de idade pode nos ensinar. É um pouquinho disso que eu quero falar hoje com vocês, mas vou agora dar uma convidada no pessoal que está aí marcando bobeira, vai ser convidado aqui para participar da minha live. Maravilha. Se você quiser fazer o mesmo também, convidar os coleguinhas e as coleguinhas, desculpa aí a tremida na tela, convidar aqui para participar conosco, vai ser uma honra. Mas vamos lá ao tema, vamos lá começar. Eu não sei se vocês sabem, é uma história muito pouco contada que a gente vai falar hoje, desta guerra aqui, ó, que está sendo contada nesse livro, chama A Guerra dos Cristeiros. Isso que nós vamos falar é um evento que aconteceu no México, né, no século passado. Não faz nem 100 anos que isso aconteceu. Não faz nem 100 anos que a Guerra dos Cristeiros aconteceu. E foi uma guerra bem pesada, bem dura, com eventos muito tristes, e uma guerra de perseguição religiosa, né? A guerra em si ela é uma resistência do povo católico, do povo cristão no México, que começou a ser perseguido. Eles começaram a ser perseguidos lá no México, e é importante a gente falar dessa guerra cristeira para a gente poder entender São José Luís. Então vamos lá. Uma guerra aconteceu no México, não faz nem 100 anos. E é importante a gente entender que o contexto do México ele era marcado de forma muito forte, né, por um ideal ali revolucionário. A gente fala hoje de revolucionário, a gente liga muito ao comunismo, mas a gente... Ó, meu amor entrando aí, acabou de dar banho na Inês. A gente liga muito nesse ideal revolucionário somente ao comunismo. Mas ele começa a se destacar no mundo, na verdade, através, né, a gente começa ali na Revolução Francesa, e a gente começa a ver um ideal também positivista, né, nascendo, de construir uma nova civilização, né, até que está constando na nossa bandeira. Isso também é um ideal revolucionário, de querer o homem fundar uma nova civilização, um novo mundo, né, com as próprias mãos. E desse ideal é algo que era muito difundido pela maçonaria. E ela vai tendo suas vertentes pelo mundo. Aí daria uma live gigantesca de história aí pra gente falar. E aí você entenderia muito bem por que a associação à maçonaria é condenada pela igreja. Por todo esse histórico. E é interessante então a gente olhar, estou falando da maçonaria por quê? Porque no exército, e muitos exércitos estão ligados a isso, né? Muitas forças armadas estavam ligadas com a maçonaria, e lá no México, de forma especial, isso ocorria. Então eles tinham todo um ideal anticatólico. E isso já ia perpassando ali na história mexicana
alguns começam a ver um movimento ali já no final do século XIX, início do século XX, de uma resistência católica, tentar entrar na política, tentar ali na política vencer também, garantir o seu espaço, mas ao mesmo tempo ia também ficando cada vez mais forte esse ideal revolucionário do outro lado. Então no México, até que chega no México no momento que eles aprovam uma constituição com diversas limitações para a igreja, com leis realmente anticlericais. Por exemplo, as províncias, né, os estados lá no México, eles poderiam limitar o número de padres, conforme o governador quisesse. Então, vamos supor que ele tinha uma vila lá com 20 padres, e acontecia muito no México nessa época. Nós tínhamos vilas muito pequenas, com pouca população, mas com muitos padres, porque eram muitos católicos e um celeiro muito rico de vocação. Então, nesse período, sai nessa Constituição que eles iam limitar. Então, acontecia em lugares que limitavam menos, mas ainda assim limitavam, diziam, não, vocês têm 20 padres aí, para tudo isso de habitante, não, você pode ter, sei lá, metade disso, 10 padres para essa quantidade de habitantes. Tinha outras cidades que falavam, não, você pode ter 5 padres para essa quantidade de habitantes. Então, dependendo do estado, do governante que estava ali, essa penalização, essa limitação, ela era maior ainda. E não era só um limite no número de padres. Na Constituição dizia que o governo todo padre tinha que se registrar ali no governo e o governo poderia decidir quem seria padre ali ou não. Era como se a igreja o Estado tivesse assumindo já o lugar da igreja. E acaba ocorrendo que havia essa regulação, mas faltava em uma aplicação mais firme. E é eleito lá no México como presidente, né, um homem chamado Plutarco Elias Calles. E esse senhor, ele decide aplicar drasticamente a Constituição. Então ele pede aos poucos ele vai pedindo autorizações para o parlamento. E nessas autorizações para o parlamento, ele pede para poder reformar o Código Penal, para poder prender o padre que não foi registrado, para poder prender os lugares, os padres que descumprissem, bispos que descumprissem. Então ele coloca uma pena e ele coloca uma multa. Então e não é só relacionado a padre, tinha questões assim, não poderia haver procissões, não podia haver exposição de crucifixo em lugares públicos, coisas que acho que a gente nunca ouviu falar, né? Graças a Deus, no nosso tempo isso não ocorre, né? Não há ideologias assim justificando com algo elevado, né, que podemos fazer isso. Não, graças a Deus nós estamos livres desse mal, né? Mas na época, lá, né, 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás, lá no México, século passado, já existia fotos, já existia televisão, rádio, né, televisão no México, provavelmente não. E então começa a haver esse tipo de perseguição. E é interessante, né, cara, porque começa cada vez mais essa perseguição a aumentar, e isso vai causando cada vez mais uma revolta na população católica. Porque, como sempre, esse ideal é um ideal de uma elite intelectual e quer impor, e despreza aquilo que está no coração do povo. Como a gente vê, por exemplo, nas leis, né, favoráveis ao que eles chamam de interrupção da gravidez, que eu não vou falar o nome para não diminuir o alcance aqui da live, porque eles mesmos reconhecem que isso é muito feio, que não pode falar na live. Então é interessante, né? Começa a perseguição ao povo católico no México, uma perseguição ferrenha, com prisão, com multas, e eles começam a tutelar também igrejas, né? Começam a assumir o controle das igrejas, já que a igreja do Estado, que não é mais a igreja, o templo não pertence mais à igreja católica. Então começa a acontecer esse tipo de coisa. Quando acontecem coisas absurdas, eles tentam pegar uns bispos mais rebeldes, assim, que não eram tão alinhados com Roma, e tentam fundar uma igreja católica mexicana separada de Roma, né, para dar... Então, assim, na verdade, sempre o objetivo deles nem sempre é a perseguição direta, é você transformar a igreja ali numa igreja do Estado. Eles tentam isso, mas não tem sucesso, a maioria dos bispos não adere. Então, aqueles bispos que ficam ali, né, sofrem as sanções da igreja e toca a vida. E
Por que é importante eu contextualizar bem? Porque se você não entender a profundidade, tá? Mas cadê o São Luís, José Luís? Se você não entender a profundidade, você não vai entender o que foi o santo. Se você não entender isso. Então, diante dessa perseguição religiosa, começam a surgir vários movimentos católicos de resistência pacífica. Os movimentos católicos começam, vários jovens criam uma liga de estudantes pela liberdade religiosa. Dentro desses, né, jovens que fundaram, você tem ali o Anacleto Flores e o Miguel Loza. Anacleto Flores e Miguel Loza, depois eles vão ser martirizados, eles vão ser mortos pelo governo, assassinados, mesmo fuzilados pelo governo, e eles são beatos da igreja, eles foram canonizados. Nós também temos o padre Miguel Pro, foi martirizado, muitos padres foram martirizados. O que começa a acontecer, mas antes disso acontecer, começa esse movimento. Vamos fazer uma resistência pacífica, vamos fazer uma liga pela liberdade religiosa. Bispos começam a se manifestar, bispos começam a sofrer sanções, alguns bispos presos, outros expulsos. Bispos e pares estrangeiros começam a ser expulsos do México. E, de repente, ali, né, os leigos começam a falar, não, vamos escolher assinaturas para levá-la no parlamento, para que a gente possa modificar isso de uma forma civil e tal. Colhem assinatura pra caramba, muitas e muitas assinaturas, mas eles chegam lá e levam a assinatura, nada. Não, o governo não volta atrás. Então eles começam a criar um boicote, eles começam a fazer uma resistência pacífica. Falam assim, ó, nós não vamos mandar os nossos filhos para a escola, nós não vamos comprar mais comida, além do essencial. Então nós vamos comprar comida para nos sustentar, mas não vamos ficar comprando presentes, outras coisas, vamos diminuir a arrecadação de imposto do Estado, né, para forçá-los a mudar. Só que o governo ali, ele era muito ideológico, ele já estava muito focado naquilo, não estava nem aí, e ele foi para cima do povo, e aí começa a perseguir os líderes, começa a perseguir os bispos, e isso começa somente a piorar, cada vez mais começa a piorar. E dentro desse contexto, obviamente que a revolta começa a ser gerada no coração das pessoas. Começam a tentar fechar, eles começam com movimentos de fechar colégios católicos, porque os colégios tinham que ser do Estado, porque as crianças tinham que aprender a doutrina do Estado. Eles começam a já fechar algumas igrejas, aprender alguns padres, como eu falei. E aí, o governo tinha um projeto de assumir, então, a tutela dos templos. E aí os bispos resolvem, com autorização de Roma, suspender o culto lá. Suspender o culto no México. Vamos suspender o culto aqui a partir de tal dia. Aí eles contam que foi um grande evento lá no México. Nossa, você tinha filas de confissões gigantescas na rua, as pessoas para confessar, porque não sabiam quando eu consegui confessar de novo. E do dia seguinte, né, dessa suspensão do culto, o governo toma então posse das igrejas, começa a fazer uns inventários do que tinha lá, começa a tirar as coisas. Isso, por que eu estou citando esse trecho em específico? Isso começa a gerar uma revolta na população. Então o México ele é muito grande, e em cada cidade acontecendo de uma forma. Então, de repente, você estava ali, vivendo a paróquia da sua cidade, num tempo em que a paróquia era um centro cultural da cidade também, onde as pessoas se encontravam, as pessoas amavam, e você começa a ver o governo ali, tirando o padre, agredindo pessoas na porta, então o pessoal começa a cercar as igrejas, começa a proteger, vocês não vão entrar aqui. E é uma coisa muito interessante, né, porque o povo espontaneamente começa a se pôr diante dos soldados do Estado, e começam a defender as igrejas. Só que em alguns lugares começam a aparecer também, as pessoas estavam revoltadas, então os líderes das comunidades locais começam a se organizar. Então teve vários locais que civis tocaram os caras na bala, na paulada e expulsaram os policiais de lá. E isso começa a acontecer no México, espontaneamente em vários lugares. E acaba que em um momento começam a se chamá-los, né, de cristeiros, porque eles gritavam sempre Viva Cristo Rei, Viva Cristo Rei, e aos poucos começam a chamar eles de cristeiro. Então aquilo surgiu de forma espontânea, precisava agora ser organizado, e aí começam os líderes, né, que antes não queriam uma rebelião armada, mas esgotado todos os pontos, eles se viram diante de uma revolução armada, de uma contra-revolução armada, tanto que o próprio beato Anacleto Flores, né, ele não queria isso, mas se viu envolvido nisso, foi fuzilado pelo governo de Cáliz, né, pelo governo de Cáliz, e o beato Miguel Loza também. Também o padre Miguel Pro, né, filmaram o padre Miguel Pro sendo
cenário porque eles queriam filmar um padre se humilhando lá, e o padre pede perdão pelos caras que mataram ele, o padre morre de cabeça erguida, foi um tiro no pé que eles deram. Então, nesse contexto, havia um menino. E aí chegamos lá. Havia um menino chamado José Luís, o Joselito, que eles chamavam Joselito. O Joselito, ele era coroinha, participava da paróquia, ajudava o padre. E ele cresce naquele contexto de perseguição já religiosa. Ele vê o padre ali da cidade dele tomar um tiro. Ele vai, conversa com o padre, ali morrendo. E a gente... Perdão. E José Luís, ele, naquele momento, ele se vê naquele cenário de perseguição religiosa e ele, numa visita a Guadalajara, ele vai visitar um túmulo do mártir, né, Anacleto Flores. Na época não era beato ainda, estava tudo acontecendo. Mas visitando e conhecendo esse mártir, ele se sente muito tocado. Ele fala assim, cara, eu preciso me alistar nesse exército de Cristo Rei, eu preciso dar a vida por Cristo Rei. E ele fala até uma frase, né? Nunca foi tão fácil ganhar o céu. Nunca foi tão fácil ganhar o céu. Perdão. E, então, assim, diante do beato Anacleto Flores, ele sente realmente profundamente tocado. E aquilo mexe tanto com ele que ele começa a querer dar um jeito. Só que ele tinha ali menos de 14 anos, né? Tinha 12, 13 anos. Mas ele queria dar um jeito de entrar no exército, do exército ali dos cristeiros, para poder lutar contra o Estado que estava ali oprimindo os cristãos. E ele manda uma carta para o general ali da região dele. O general disse que ele era muito jovem, que ele podia servir melhor estando em casa, cuidando dos pais dele. Ele não fica satisfeito, mas daí ele tenta ir em outra região. Em outra região ele fala, olha, você não vai lutar e pegar em armas, você é muito jovem, mas você pode ajudar aqui na retaguarda. Ele começou ali a ajudar na retaguarda, então diz que ele era um servo exemplar. Ele limpava as armas dos soldados, cuidava da limpeza, cuidava da alimentação, fazia comida para os soldados, que todo dia antes de dormir ele rezava o rosário. Então ele era conhecido por uma devoção muito grande a Deus e uma devoção muito grande ao exército cristeiro. Né? Ele fazia aquilo com muito amor, ele acreditava muito. E em um momento, por ver tanto esse rapaz tão devotado, eles colocam José Luís para ser o porta-bandeira daquele grupo de cristeiros. Então ele andava ao lado do general, com a bandeira ali, a Virgem de Guadalupe, Viva Cristo Rei, e ele empunhava aquela bandeira, ele não participava, ele não pegava em armas. E numa dessas batalhas, o general, né, ele é atingido, ele perde ali o cavalo, e José Luís, então, entrega o seu cavalo, ele fala, né, a sua vida é muito mais valiosa do que a minha para essa guerra, né? A minha vida não vale nada para essa guerra, eu não posso fazer nada, mas você é um general, né? Então, meu general, ele fala assim, meu general, pega o meu cavalo e vai. E é interessante, né? Quem já assistiu o filme A Cristiada, ele vê essa cena. Claro que no filme A Cristiada, como todo filme de santo, eles precisam dar umas adaptadas, ainda mais numa guerra como a Guerra Cristeira. Então eles pegam vários personagens que estavam isolados, cada um num canto lá no México, e tentam juntar esses personagens históricos todos no mesmo lugar. Tá? Então provavelmente José Luís não conheceu outros personagens do filme ali, né? Mas o filme dá aquela adaptada, né? Então, mas ali esse general, provavelmente que o José Luís deu o cavalo, não é os que aparecem no filme. Fica essa nota histórica aí de chatice. Mas filme de santo é assim, né? A gente tem que entender que ele é um símbolo, né? Ele não dá para expressar tudo porque a vida de um santo é muito rica. Então, mas você vê essa cena. O José Luís dá o seu cavalo para o outro. E por dar o seu cavalo, ele acaba preso pelo exército do Estado. E por ser preso pelo exército do Estado, né, ele é levado, de início assim, né, a maioria eles eram enforcados, então era normal você andar pelo México e você ver os
soldados cristeiros enforcados. Então pensa você andando na sua cidade aqui, e aí cada poste da sua cidade tem um cristeiro enforcado. Então sabe que, esse é aquele cara da pastoral que eu encontrava lá na igreja, lá, nossa, ele tá aqui. Era isso, cara, tô falando bem isso, assim, pensa naquela pessoa que tá lá na sua igreja, super disposta a ajudar, tal, e de repente rolou todo esse conflito, era ele que tava pendurado lá. Então é interessante você imaginar isso para você ter a noção da complexidade que foi esse conflito. E então era normal você passar por estradas e ver um monte de mártires cristeiros pendurados. Às vezes você entrar numa igreja e você vê um padre enforcado lá na frente. Então era algo que estava sendo comum na época por esse conflito. E ali José Luiz não foi enforcado, morto ali. Ele foi levado para sua cidade. E na sua cidade, ele ficou preso exatamente na paróquia que ele participava. E ele fica ali chocado, porque ele vê que na paróquia dele começou a ser abrigado bichos, animais. Ele fica revoltado, tipo meio Jesus no templo, assim. Mesmo ali já para morrer, ele revoltado, ele chateado, porque o que fizeram com a casa do seu pai. E ele fica ali preso, e assim, começa então aquele movimento que a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver os primeiros cristãos também. Você precisa negar a Cristo, você precisa negar a Deus, né? Então, a gente vê ali, por exemplo, no livro de Daniel, não, você precisa adorar o imperador. E Daniel não adora, eles vão para a fogueira. Ali começa a ver esse movimento, né? Não, você precisa negar a Cristo, como a gente viu os primeiros cristãos, e lá no Coliseu, você precisa negar a Cristo. E começa a acontecer isso com José Luiz. Eles começam a falar, diga morte ao Cristo Rei, morte a Cristo Rei e você está livre. Fala morte a Cristo Rei e você está livre. Aí o padrinho dele, acho que era prefeito da cidade, se não me engano, o padrinho dele tenta intervir, tenta fazer de tudo para ele falar a morte a Cristo Rei, mas ele não vou falar morte a Cristo Rei. E toda vez que o pessoal fala, fala morte a Cristo Rei, ele fala, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. E aí ele vai para o momento da tortura. Então eles colocam ele ali numa mesa, pegam o pé dele, e no filme até ele fala, agora você vai implorar para matar Cristo Rei. E ele começa a cortar a sola do pé dele, começa a tirar a sola do pé dele com a faca, sabe? Tipo, como se estivesse descascando o pé dele, arrancando a sola do pé dele com a faca. E depois que convido você a ver a cena, que é uma das melhores cenas do filme, assim. E ele fala, Cristo, dá-me forças. E ele fala, né? Viva Cristo Rei! E começa a berrar, viva Cristo Rei, em vez dele falar morte ao Cristo Rei. Ou seja, doía na carne dele dizer viva Cristo Rei, mas ele dizia viva Cristo Rei sendo torturado. E isso para ele nunca foi tão fácil ganhar o céu. Cara, essa cena do filme, se você assistir esse trechinho, eu sinceramente, cara, eu olho assim, cara, era um moleque de 14 anos. É um moleque de 14 anos, cara, e eu tenho vergonha de mim diante dele. Sendo a pele dele do pé tirada, tava arrancando a sola do pé dele, cara, e ele tava berrando Viva Cristo Rei, cara, e eu não consigo acordar cedo pra ir na missa. Ele sendo torturado, um menino de 14 anos, com uma chance de escapar, era só dizer uma frasezinha, como diz o padrinho dele, é só uma frase, morte a Cristo Rei, diga da boca para fora. Não vou dizer algo que é diferente do que o meu coração sente. Eu vou dizer viva Cristo Rei, e eu não consigo fazer um simples ato de amor no meu dia a dia. Eu não consigo trabalhar direito. Eu não consigo pôr meus estudos em dia. Eu não consigo tratar minha esposa bem. Eu não consigo ali ajudar num serviço de casa, ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Eu não consigo doar um pouquinho mais de tempo para Deus. Eu não consigo largar o celular um pouco para prestar atenção nas pessoas que moram comigo. O moleque de 14 anos olha para mim e eu sinto vergonha. São José Luis Sánchez del Rio, ele vive aquele momento e é interessante, porque aí
ele é posto para caminhar de pé, como uma caminhada de Cristo no Calvário, só que ele está caminhando ali, não está carregando a cruz nas costas, mas ele está sem as solas dos pés. Então imagina os seus pés cortados e ele vai pisando no chão e tendo que caminhar naquele chão descalço. Então um chão, pensa sujeira entrando, pedra entrando no machucado, e ele andando, e a cada passos que ele dava, eles perguntavam: fala a morte a Cristo Rei, isso acaba. E ele berrava: viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Essa é a nossa caminhada da vida. Nós caminhamos, muitas vezes ali com os pés doendo. E tudo nos fala para desistir. Tudo fala pra gente: desista, para! É só você desistir que tá tudo bem. E esse jovem de 14 anos seguia caminhando. E ele vai até o final. Tem uma frase, né, que, se não me engano, ele trocou umas cartas ali com a mãe dele. Ali no filme meio que ele fala direto para a mãe dele, né? E ele diz assim: não, a gente vai se ver no céu. Eu te amo, a gente vai se ver no céu. Fica tranquila, não chore, né? Que é um momento de alegria, que a gente vai se ver no céu. E ali ele entrega a sua vida, ele recebe primeiro as facadas e depois ele recebe um tiro na cabeça. E ele cai ali na cova. São José Luís, esse jovenzinho de 14 anos, né, foi canonizado pelo Papa Francisco, né? Eu conheci ele, ele ainda tinha um título de beato. Então, ele foi canonizado há pouco tempo pelo Papa Francisco. E eu queria tirar algumas conclusões importantes aqui para vocês, para a gente poder finalizar, que já ficou um pouquinho longa, porque é uma live de história, né? Conta uma história, então é preciso da história inteira, senão não fica bonito, senão faz sentido. Mas eu sei que vocês são fortes, o pessoal do Terapia Express são pessoas fortes, que aguentam. E, assim, a gente vive tempos de muitas indecisões, isso no Brasil, isso no mundo, e a gente causa medo, causa preocupação. Eu ouso dizer que a gente viveu tempos muito calmos perto de tudo aquilo que aconteceu no século passado. Se você parar para pensar, isso que aconteceu com São José Luís não faz 100 anos. Cara, não faz 100 anos. Não estou falando da Idade Média, não faz 100 anos que isso aconteceu com São José Luís. Isso aconteceu no México. Vou dizer para você, cara, não faz 100 anos da Alemanha nazista. Não faz 100 anos das piores ditaduras comunistas. Você repara que são fatos recentes, mas a gente cresceu ali pós-queda do Muro de Berlim, uma ilusória sensação de normalidade no mundo, né? Porque quem vive no Oriente Médio não viveu essa normalidade, quem vive as guerras na África não viveu essa normalidade, quem vive aqueles conflitos ali no leste europeu, né, na Sérvia, Croácia, não viveu tanto essa normalidade. Mas a gente aqui viveu uma sensação de aparente normalidade das coisas e, de repente, uma aparente tranquilidade e de repente, para a gente isso é o normal. Mas eu pergunto, quem somos nós para vivermos já o paraíso na Terra? Claro que nós temos que fazer tudo, assim como o Beato Anacleto Flores fez, né? Vamos fazer toda a resistência pacífica, vamos lutar, vamos defender. E nem estou conclamando que ninguém que vá para a guerra. Isso aqui foi um caso muito, muito específico. Isso é um caso muito específico. Não é o caso para nós. Não é o caso para nós. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. E claro que a gente tem que lutar. Claro que a gente tem que se posicionar. Mas a gente não pode se desesperar como se o mundo estivesse acabando, sendo que de tempos em tempos isso acontece no mundo. A maldade está presente no mundo. Sendo que no próprio Apocalipse diz que as coisas vão ficar bem ruins perto do final. Então, se nós queremos que Cristo venha, em algum momento as coisas vão ter que ficar ruins. É óbvio que se a gente não lutar, ele vem e a gente fica, entendeu? Mas a gente luta para que o mal não aconteça. A gente luta para que apagar o mal na abundância de bem.
Mas não podemos nos desesperar, porque sabemos que a condição para que Cristo venha é que as coisas piorem um pouco ainda. Porque ele mesmo falou que seria assim. Isso eu quero dizer para você, né? O que faz? Pô, Fabiano, a gente está no Terapia Express. Você está falando catequese aí? Primeiro que eu já postei para vocês que isso daqui para mim, né, caminham juntos. Mas o mais importante, cara, é você entender uma coisa que eu sempre bati. O primeiro Terapia Express foi sobre o sentido do sofrimento, né? O sofrer com sentido, sentido com sofrimento. Eu digo para você que a pior coisa na vida é uma vida sem sentido. A pior coisa na vida é uma vida sem sentido. Então é comum a gente dizer que a gente precisa de um motivo para viver. Realmente, a gente precisa de um motivo para viver. Mas hoje eu quero ir além. Nós já passamos mais de 10 Terapia Express. A gente já pode ir até mais além. Mais do que um motivo para viver. A gente precisa de uma causa para dar a vida. Uma causa pela qual morrer. Foi isso que São José Luís fez. Foi isso que os mártires fizeram. A gente precisa ter uma causa pela qual morrer. Uma família pela qual eu vou gastar a vida. Uma esposa pela qual eu vou entregar a vida. Meu filho pela qual eu vou entregar a minha vida. Se não a vida mesmo concreta, nossa, eu fui salvar meu filho de um incêndio, eu morri lá para salvar meu filho, pulei no rio para salvar meu filho, morri afogado, né? Quantos casos a gente já viu disso? Se você não estiver disposto a dar a sua vida, você não está disposto a amar. E a gente precisa ter algo pelo qual a gente é capaz de dar a vida. E isso é a maior lição desse Terapia Express. São José Luís nos ensina isso. Nós precisamos ter algo, pessoas pelas quais nós podemos dar a vida. Nós precisamos ter ideais pelos quais nós podemos dar a vida. Eu não estou falando de tirar a vida dos outros, estou falando de dar a nossa própria vida. Tirar a vida dos outros é mais fácil. Dar a nossa própria vida. A gente cantava a música de Dom Bosco, né? Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou. A gente precisa ter ideais pelos quais nós podemos nos gastar. Nós temos que amar pessoas pelas quais nós podemos nos gastar. E agora aqui eu vou mesclar loucamente as referências, né? Porque, não sei se você lembra aquele desenho, né? Para criança, o Frozen. E tem um pedaço daquele filme que o Olaf tá ali diante da lareira, aquecendo a princesa Anna, porque ela ia morrer, congelada. E ele começa a aquecer ela, e ela fala, sai de perto do fogo, porque você vai derreter. E ele fala assim, por algumas pessoas vale a pena. Você precisa ter essas pessoas pelas quais vale a pena se gastar. Vale a pena se consumir como vela que se queima no altar. Como a gente canta também na canção. Agora mesclou as referências mesmo, né? Aquela música, só por ti, Jesus, quero me consumir como a vela que queima no altar. Você precisa ter uma família, um trabalho, uma comunidade pela qual vale a pena se consumir. Essa é a maior lição de São José Luís Sánchez del Rio. Agradeço a vocês pela participação. Que viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Boa noite, pessoal.